Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sexta-feira da 9ª semana do Tempo Comum, e celebramos também a memória de José de Anchieta. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 12, versículos do 35 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, Jesus Cristo aqui vem trazendo essa realidade para aquele povo da divindade de Jesus Cristo enquanto verdadeiro homem, mas também verdadeiro Deus. O que está dizendo aqui, o que Jesus quer dizer, né? Que ele vai dizer como que os mestres da lei vão dizer que o Messias é filho de Davi. Claro, Jesus Cristo, ele vem da linhagem de Davi, né? Vem da tribo de Davi. Então ele nasce dessa árvore genealógica. Isso já estava predito, né? Desde os antepassados, os profetas. Mas para aqueles homens era como se fosse só filho de Davi, havia uma confusão na cabeça deles e Jesus vem esclarecendo até pela própria boca de Davi, porque o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo. E aqui está uma chave de leitura para nós importantíssima. Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor. O que ele está dizendo aqui? Disse o Pai, o Deus Pai, a Jesus, o Deus Filho. Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita. Que Jesus está querendo dizer aqui, sim, ele é filho de Davi, mas também filho de Deus, e queria trazer essa realidade para aquele povo que não conseguia entender, principalmente os mestres da lei que ainda ensinavam de forma errada ao povo. Por quê? Porque não estavam movidos pelo Espírito Santo, porque não estavam repletos do Espírito Santo, porque tinham seus corações fechados e não deixavam o Espírito Santo agir. E a primeira coisa para que nós possamos entender a palavra, para que nós possamos entender a vontade de Deus, o que Deus quer de nós, nós precisamos ter essa intimidade, nós precisamos buscar essa intimidade no Espírito, através de uma vida de oração, através de uma vida de penitência, através de uma vida da palavra, da leitura, da meditação da palavra, através de uma vida de missas, de eucaristias, de comunhão. E o que vai acontecendo? Nós vamos entrando nessa intimidade com o Senhor e aí o próprio Espírito que nos move vai revelando essas coisas em nós. Quantas pessoas falam: ai, diácono, é difícil ler a palavra, eu leio, mas eu não entendo, não consigo entender a palavra. E eu pergunto, mas quantas vezes você está lendo? Qual que é a frequência? Não, eu tentei ler algumas vezes e parei. Mas não dá para entender se nós não lermos, né? Então é importantíssimo, todas as vezes que nós formos ler a palavra, abrir a palavra e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Pedir ao Espírito Santo que revele em nós. E a nossa vida tem que ser o tempo inteiro movido pelo Espírito Santo, porque tantas outras coisas acontecem ao nosso redor e todas elas nós conseguimos discernir se é vontade de Deus ou não, pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele vai falando naquela voz, naquela locução interior, ele vai se mostrando de tantas formas
e a gente vai tendo esse entendimento, vai tendo discernimento. Opa, isso aqui é de Deus. Opa, isso aqui não é de Deus. Opa, isso aqui é cilada. Opa, isso aqui é a vontade de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo vai se movendo em nós. Assim era com Jesus. Jesus era repleto do Espírito Santo. Então, quando as pessoas vinham para tentá-lo, para colocá-lo à prova, ele já sabia, o Espírito Santo já se manifestava nele, e ali também, cheio do Espírito Santo, ele falava, ele conduzia, ele ensinava, ele desfazia as mentiras e trazia o entendimento. Então, assim como Davi disse, a palavra diz, o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou que nós também, nesta intimidade com o Espírito Santo, possamos não mais nós, mas deixar que o Espírito Santo fale por nós. Que não sejamos mais nós, mas o Espírito Santo a falar em nós, a olhar em nós, a pensar em nós, a se mover em nós. Não tenha dúvida, meu irmão, minha irmã, uma grande obra acontecerá naqueles que estão em volta de nós, através da nossa vida. Então, que a cada dia, a cada abrir os olhos, possamos render um louvor a Deus por essa graça de mais um dia de vida. E na mesma hora, na sequência, pedir: Espírito Santo, venha, eu preciso de Ti. Espírito Santo, enche-me para esse dia. Dai-me toda a luz, toda a sabedoria, todo o discernimento para conduzir, para que o Senhor conduza mais este dia da minha vida. Faça diariamente. Caso não faz, não tem feito, faça diariamente essa oração. Logo ao abrir os olhos, peça, clame a luz, clame a graça do Espírito Santo e veja como o entendimento da tua vida irá abrir por a graça desse mesmo Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, que desça sobre todos vós a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.